A paz do Senhor, povo de Deus. Que bom estar aqui mais uma vez com você nessa live maravilhosa da Igreja Missão Apacentar, o nosso culto de quinta-feira. E hoje vai ser bênção, porque a presença de Deus está aqui. E eu queria iniciar essa live declarando no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Deus abençoe a nossa irmã Elisama, a nossa pastora Gilda, assim como também a pastora Brígida. Deus abençoe. Vamos convidar o pessoal a estar participando conosco. As pessoas não me conheciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória. Nesse momento a gente vai estar convidando o pessoal. E o pessoal que já participa, já está sempre conosco aí. Convite, seu amigo, seu irmão, seu parente, para que a gente juntos vamos adorar aqui. Nossa profetisa Fátima também já está conosco aí. Deus abençoe. Malhada. Lá hoje, higienizando a igreja Missão Apacentar em Feira de Santana, juntamente com o presbítero Theo, o diácono Ezequiel, uma equipe aí, muitos irmãos cooperando na higienização da igreja, ajudando a igreja Missão Apacentar em Feira de Santana, na Bahia. Deus abençoe todos os irmãos. E eu queria iniciar essa live falando com você em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz assim: não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará em vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluias! Essa é uma live que nós estaremos trazendo uma palavra abençoada e eu creio que você não vai ficar de fora. Vai ser bênção. Não seja tentado em sair, esteja participando conosco. Nós estaremos com o pastor Fábio de Feira de Santana, na Bahia. Ele vai estar ministrando uma palavra poderosa aos nossos corações e vai ser bênção. Então fique conosco, nossa irmã Ivonete, assim como também o nosso diácono Rogério. Deus abençoe. Nós estamos felizes de poder estar aqui nessa noite. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse início dessa live. Pedir ao Senhor que esteja presente, que esteja conduzindo, nos orientando, nos ajudando, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, mas não esqueça no seu coração, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas, com ações de graça. Aleluias! Deixa o teu coração, meu irmão, minha irmã, dado no Senhor,
para a glória e louvor do nome dele, porque ele é o Deus que te guarda, que te protege, que te está contigo, que conduz a tua vida. Quero saudar aí o nosso amado pastor Fábio. Deus abençoe, meu amado. Tudo bem? Graça e paz, bispo Movan, Movan que estava conversando com o Movan agora anteriormente. Meu amado bispo Gibran, tudo bem? Tá aí nas Amém. Minas Gerais aí, não é que bom? Graça e O paz a pastor todos. Movan é um pastor muito abençoado. A Tava gente tem um conversando com carinho enorme também. Quero saudar você, saudar também a nossa irmã Rosângela, pastora aí abençoada, sua esposa, né, que está aí conosco. Eu vi que ela acabou de entrar e ouvi a voz dela aí também. tá aqui pertinho de mim. Paz, Deus Ela abençoe. tá me auxiliando aqui porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma live. Isso é bênção. Amém. Legal. Fico muito Muito. feliz de a gente poder estar te Mas recebendo aqui. eu quero deixar a minha palavra de gratidão a você, bispo Gibran, pelo convite. E uma das ferramentas que eu ainda não tinha, que era o Instagram, estou começando a usar hoje. Eu sou muito grato a Deus aí pela sua vida. Você que fincou as estacas aí em Minas Gerais e parece que não sai daí mais, né, bispo? Deus nos trouxe para cá, né? E a gente tem feito a vontade de Deus, porque, sobretudo, é a vontade de Deus, né? A gente precisa estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, né? O nosso coração tem um carinho muito grande com Feira de Santana, minha terra natal, assim como a minha família toda está aí, e a gente fica com um coração pequeno, mas a gente, quando se disponibilizou para fazer a obra do Senhor, a gente aceitou o chamado, para onde ele colocar, né? Hoje é aqui em Divinópolis, né? Estamos aqui, mas amanhã pode ser que Deus nos envie para outro lugar, mas a gente está fazendo a obra, estamos realizando algo da parte de Deus maravilhoso aqui na cidade de Feira de Santana. Entrou aí a nossa irmã diaconisa Tânia, um grande abraço, que é daí também de Feira de Santana. Feira de Teve Santana, né? conosco na igreja que nós pastoreamos lá no Campo Limpo, uma menina muito abençoada. E, pastor Fábio, você é uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande, né? Eu te vi pequenininho, eu era adolescente ali, junto aí com seu irmão, Nengo, né? A gente cresceu junto ali na Paraguai, né? No É isso mesmo. Casebre, Nossos pais. isso, a gente, como você era de uma faixa menor um pouquinho, a gente não tinha tanta aproximação naquela época, eu tinha aproximação muito com seu irmão, com Marlon, com Colbert, aquela turma ali, e Aquela. esse é um período do mundo, né, que eu não tinha Jesus, estava fora da presença de Deus, e logo depois o Senhor me resgatou, me trouxe para a presença, e a gente teve a oportunidade também na sua família de poder fazer o acompanhamento de Fabrício, né, seu irmão. Exatamente. E eu acompanhei ele, levei ao batismo, foi uma bênção. E o Fabrício deu muitos frutos ali na Batista Emanuel, que nós congregamos juntos, né? E foi ali junto comigo o Ministério de Evangelismo, né? Fazendo a obra, um menino que tem um coração também adorador. Um grande abraço para Fabrício, onde ele estiver, né? Que Deus abençoe ele também, em nome de Jesus. Mas depois eu soube, né, que você se aliançou, né, casou-se com essa mulher abençoada que é a Rosângela. A gente fez um trabalho muito abençoado juntos, que foi o Joban, né, ali nos Três Riachos. E quando assim, de uma forma muito maravilhosa, Deus nos concedeu, o pastor Leonardo, né, tinha te conhecido e foi ali para os Três Riachos levar uma palavra, e quando eu cheguei lá eu fiquei impressionado, porque foi um lugar que nós iniciamos levando a palavra de Deus, levando sopa,
né, Rosângela? E a Rosângela ficou, como é? Aleluia! Ela ficou ali, adotou aquele povo, né? E hoje vocês estão com a igreja aí, né? Nos Três Riachos, e eu fico muito feliz. Deus abençoe. Eu vi o trabalho lá, né? Que vocês têm desenvolvido, um povo abençoado, um povo amável. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos te trazendo nessa live, eu creio, da primeira de muitas que nós vamos fazer juntos aí, né? Com E que o certeza. Senhor te abençoe. Estou contando um pouquinho a história do pastor Fábio, assim como de Rosângela, que não são pessoas que caíram de paraquedas, são pessoas que têm uma história, né? Tem uma vida, né? E a gente conhece, sabe quem é, e graças a Deus está conosco aqui. Amém, pastor? Amém. Eu sei que você me convidou e eu quero agradecer porque, como você falou agora, essa é uma pastora Rosa encostou em mim aqui Aparecer agora. aqui só pro povo ver, Glória! gente. Mas o Senhor, porque ele tá falando. Amém! Então, para vocês verem aí, né, o rosto da pessoa. Ó, beijo, Deus abençoe Isso vocês. aí. Pastora Rosa é uma bênção. Bênção de Deus. Então, como eu estava falando, Bispo Gibran, você convidou, cara. Eu acho que é importante esse momento, até para esse momento que a gente está vivendo, de pandemia e tal, a gente ter esse contato, a gente se sente mais próximo. E deixa eu abraçar aqui a nossa amiga Maria Magna também, Magna Magalhães. Um abraço, Magna, que entrou aí com a gente aqui de Feira de Santana, Coisas de Maria. Deus abençoe, querida. O pessoal tá entrando aí. E eu tô começando o meu Instagram hoje, cara. Tô inaugurando com você, tá certo? Tô participando com você. Eu acho que vai ser uma coisa que eu vou gostar, viu, Bispo? Vou gostar sim, cara. Vou gostar muito. Pastora Brígida é essa que escreveu aí, é o casal lindo, é a minha esposa, Pastora Brígida. Deixa eu fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você está aí em Minas Gerais, cara? Nós estamos aqui, né? Nós chegamos aqui em 2011, vai estar fazendo agora, né? 9 anos de nós estarmos, viemos para ficar, né? Abrir a igreja Missão Apacentar, a igreja 2011. agora em outubro vai estar fazendo 9 anos e Sim. é bênção, é vitória, né? É uma cidade muito abençoada, Divinópolis, né? O Senhor nos plantou aqui. Eu creio que temos desenvolvido um trabalho com seriedade, com amor, com zelo, com cuidado, né? Com persistência, porque o evangelho precisa ser feito de forma séria, né, pastor? Com certeza. Com Fundamentado na certeza. palavra. E você é um cara que hoje serve de exemplo, Bispo, para essa geração que você citou o nome aí. Muitos, com certeza, chegaram até o conhecimento do Evangelho através da sua vida. Amém. E eu quero aproveitar o ensejo aqui e glorificar e adorar o Senhor pela sua vida, pela sua dedicação. Como você falou, a gente não cai de paraquedas, com certeza. A história no Evangelho, desde 1999, quando eu cheguei e me converti ao Evangelho através da Igreja Batista Central aqui em Feira de Santana, e assim, eu não conheci uma outra igreja. Depois dessa, só conheci essa igreja, fui batizado nessa igreja, casado, nos tornamos pastor através dessa igreja, e passamos a pastorear a congregação da Central. Essa mesma comunidade que você citou o nome, tornou-se a congregação da Central em 2008, e esse ano que nós estamos aí iniciando o nosso projeto independente com a Igreja Batista de Atos, e temos certeza que a gente vai, em cima desse projeto, trazer outras coisas também, talvez até outras ramificações dessa igreja, para abençoar a cidade de Feira de Santana. Em nome de Jesus, né? O reino precisa avançar. Com certeza. Então estamos aí para trocar essa ideia hoje, bater esse papo. E eu sou você que que você é um comanda. adorador por excelência, né? Não sei se você quer fazer um período de adoração e depois a gente adentrar na palavra, ou se você já quer adentrar na palavra, quero que você fique à vontade aí. Olha, a gente vai botar aqui só um louvor para a gente começar, e depois desse louvor a gente
já entra na palavra para a gente pra gente gastar tempo na palavra. A gente tem muita coisa boa para compartilhar. Amém. Eu quero dizer para você, cara, que eu estou muito feliz e peço orações também a todos os irmãos aí de BH. O pastor Anderson está passando por um momento difícil. Você conhece bem o pastor Alan Anderson, teve aí também. Ele estava pregou aqui na nossa igreja. Ele disse que você deu tanta comida a ele que ainda queria dar mais. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que Gibran quer, rapaz? Que é isso? Um abraço, Jonatas Terremoto, pregador do Evangélico em Feira de Santana. Deus abençoe, entrando com a gente aí. Então, a gente vai pedindo oração aí, Bispo Gibran, pela vida do pastor Alan Anderson. Foi detectado com essa enfermidade, precisando do milagre do Senhor. E eu peço a você que inclua nas suas orações. Hoje eu tive na casa dele, ele falou muito de você, contou muitas histórias. E eu fiquei... Ele disse, rapaz, Gibran é tão acostumado com comida que ele pensou que estava dando pouco pra gente. Ai. Mas então vamos colocar um louvor aqui. a Deus. Amém. Vamos colocar um louvor e a gente vai adorar um pouco ao Senhor. E depois desse momento de adoração, a gente vai entrar na palavra de Deus, a gente vai conduzir essa palavra maravilhosa aí sobre o reino de Deus, tá bom? Vamos nessa. Não sei se você... Irmã Maria, é uma delícia mesmo, né? Eu coloquei aqui um playback aqui pra gente fazer um som e eu tenho certeza que vai ser. Fique à vontade. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, pelo teu carinho por nós. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Aleluia, Jesus. Se tudo que tenho, troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, Deus. a humildade colocou jardim de novo em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, aleluia. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais velho entre
milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Pai, Maravilha do céu. Tu és maravilhoso, Senhor. Nessa noite nós oramos. Oramos porque acreditamos no teu poder, na ação do teu Espírito. Oramos neste momento, Senhor, por cada pessoa que está nessa live, que está participando conosco. Oramos pelo pastor, Senhor, assim como a sua esposa. Ó, meu Deus, oramos por essa família abençoada. Ó, meu Deus, cobrimos em oração o pastor Anderson também, Senhor. Oramos por ele para que o Senhor ponha as tuas mãos sobre a vida do teu filho. Traga a cura, traga a restauração. O Senhor que tem o controle sobre a vida dele. O Senhor que sabe os propósitos, os desígnios sobre a vida do teu filho, meu Pai. Toca, Senhor, e faz a tua obra. Oramos, meu Deus, por alguma pessoa que esteja nessa live aqui, que precisa da tua intervenção, da tua mão, do teu poder. Ó, meu Deus, que o Senhor haja nesta noite, em o nome de Jesus. Oramos pela Igreja Batista Atos, meu Pai. Pedimos ao Senhor que ponha as tuas mãos, que prospere esse ministério, que amplie as suas tendas, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos. Em o nome de Jesus, meu Pai, nós oramos pelo pastor Fábio, pela pastora Rosângela, oramos por toda a família Batista Atos, que o Senhor esteja presente. Oramos pela Igreja Missão Apacentar, tanto aqui em Divinópolis, como em Feira de Santana, como em Malhada, que o Senhor estenda a tua mão sobre a Igreja Missão Apacentar. Nós oramos por cada membro, pelos pastores. Ó, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor. Fala conosco de forma poderosa, usa o teu filho, em o nome de Jesus. Pastor Fábio, eu vi o senhor louvando aí, lembrei de lá na Igreja Batista Atos. Eu fiquei maravilhoso com os músicos, né? Com os levitas que o senhor tem lá. Os meninos tocam demais. Uma bênção. E vocês, né? Assim, têm uma dedicação, um carinho muito grande com o louvor. E foi muito bom a gente louvar junto lá. Foi gostoso naquele dia. Eu fui acompanhando o pastor Leonardo, ele foi ministrar uma palavra, era ceia, não sei se o senhor lembra, né? Foi algo muito gostoso. Mas fique à vontade, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor através da tua vida. Fique à vontade, estou aqui e nós vamos interagindo aí. Meu amigo Bispo Gibran, antes da gente entrar no assunto, você pretende estar em feira quando, Bispo? Esse ano eu não sei se vai ser possível, né? Estamos aí na dispensação do Espírito Santo, né? A gente tem, né, aniversário da Igreja Missão Apacentar aí, mas esse é um ano incomum, né? Então a gente não sabe como vai se dar, como vai ser. Então, assim, a gente não pode firmar datas e nem tempo, né? Mas no tempo do Senhor, estou com muita saudade da minha família também, gostaria de poder estar com eles, né? Eu fui aí, a última vez foi em novembro do ano passado, e a gente está com saudade da igreja, da família, né, dos irmãos, mas quando a gente for aí, a gente vai estar junto. Claro, com certeza. Olha, o nosso assunto hoje é relacionado ao reino de Deus, e é um dos assuntos que eu acho mais, na minha humilde opinião, mais intrigantes, digamos assim, porque até hoje esse assunto, ele deixa algumas pessoas meio confusas com relação à questão do reino. Uma pessoa estava até me perguntando esses últimos dias, mas pastor Fábio, quem é salvo precisa ainda conquistar o reino de Deus? É claro que sim. O reino de Deus, se você quiser falar, pode me interromper, a gente vai bater esse papo bacana aqui. O reino de Deus, o próprio Jesus, esse não é o texto que eu vou me deter, mas o próprio Jesus, ele falou em Mateus capítulo 11, quando ele vai falar sobre João Batista, e ele pergunta para os discípulos e para aquela multidão, ele diz, olha, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver o quê? Uma cana agitada pelo vento, e ele começou a falar sobre João, e ele fala, olha, desde os dias de João Batista, nunca se houve um homem como ele, e o reino de Deus será tomado a forças. Ou seja,
Há um esforço muito grande para nós conquistarmos o reino de Deus. E trazendo uma revelação muito profunda da palavra de Deus, o que Jesus quis dizer, ele quis dizer no sentido espiritual. Para você conquistar o reino de Deus, você precisa se dedicar muito no quesito espiritual. Há um esforço muito grande para você conquistar esse reino. E quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, sobre essa conquista desse reino, o que nós precisamos entender, só para eu falar, bispo, sobre, colocar aqui um pano de fundo para a nossa mensagem, quando Jesus ele veio, quando Jesus ele se apresenta, ele se apresenta e muitos não acreditam exatamente porque para muitos, e muitos judeus até nos dias de hoje acreditam que esse Jesus que nós servimos hoje não é o Jesus que eles esperam. É por isso que no período da grande tribulação, já venho eu com escatologia, mas eu não vou falar sobre escatologia aqui, mas assim, é por isso que no período dessa grande tribulação, muitos vão aceitar o anticristo, por quê? Porque ele vem para estabelecer o seu reino, um reino que eles aguardavam na época de Jesus. Então, Jesus não veio estabelecer o reino como muitos acreditavam, que inclusive o próprio Judas Iscariotes, ele esperava esse reino. Muitas pessoas me perguntam por que é que Judas ele traiu Jesus. E Judas, ele não traiu Jesus por dinheiro. A motivação de Judas não era dinheiro, é tanto que ele devolve a moeda de prata. A motivação de Judas não era que ele era um enganador dentro da sua essência, não. Ele queria, a expectativa de Judas, bispo Gibran, era que Jesus se rebelasse contra o Império Romano. Judas queria que Jesus se rebelasse, se levantasse e dissesse, olha, eu vou me levantar, esse reino é meu, e o reino de Jesus não é um reino físico. Jesus ele vai para a cruz. Né? Assim isso. Como Pedro também, né? Exatamente. Ele mostra isso nas ações, naquele momento que ele arranca a orelha de Malta, né? Então, assim, você vê que eles em si tinham essa expectativa, né? Exatamente. E uma das grandes razões é que Judas ele vai devolver as 30 moedas de prata e ele vai em seguida ao seu destino, e isso deixa muito claro. E assim também a gente conhece muito bem a história de Barrabás e o contexto histórico fala que Barrabás também era um dos homens que causou uma sedição, porque ele tinha uma revolta muito grande com o Império Romano. Existiam muitos judeus que tinham uma revolta muito grande com o Império Romano, e a expectativa desses judeus era que Jesus viesse estabelecer o seu reino e acabasse com o governo de Roma, com o reino de Roma. E quando Jesus ele vai falar sobre o reino aqui em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 ele vai dizer no verso de número 33, ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus ele percebe que além de uma expectativa de um reino físico, as pessoas estão preocupadas também com o seu cotidiano, com a sua vida cotidiana. E nós estamos vivendo esse período. E eu estava pensando muito sobre isso aqui. A gente que é pastor, a gente que pastoreia, a gente fala muito sobre o reino de Deus na igreja, a gente fala muito sobre o reino de Deus no nosso dia a dia. E Jesus ele está querendo ministrar sobre os discípulos, ministrar sobre os seus ouvintes, que eles precisam entender qual é a prioridade da sua vida. O reino de Deus, o reino que Jesus veio estabelecer, não é o reino que muitos homens estão buscando. Então a expressão buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a vontade de Deus ser estabelecida dentro de cada um de nós. Jesus está dizendo, se você colocar o reino de Deus como prioridade, você estará estabelecendo a vontade de Deus na sua vida. E é claro que nos versículos anteriores, Jesus ele vai falar sobre as aves dos céus que ele supre. Ele vai dizer, olha, essas aves não plantam, elas não semeiam, e eu as sustento elas. Cara, eu vou falar uma coisa para você, Bispo Gibran. Quantos de nós temos caído nessa cilada? Essa cilada da solicitude pela vida. Essa angústia pela conquista tem nos feito perder o foco, cara. Daquilo que é mais essencial. Daquilo que é mais importante. Jesus está falando, olha, eu tô querendo desfocar você daquilo que é físico
e colocar você no centro da minha vontade. Jesus está colocando um desafio a mudar as nossas prioridades. Jesus está desafiando os discípulos a mudar a prioridade. Jesus, olha, eu estou desafiando você, aleluia, eu estou desafiando você a tirar as suas prioridades e começar a entender qual é a minha prioridade. Qual é a prioridade? O que é que Gibran está priorizando nesse momento? O que é que Fábio está priorizando nesse momento? O que é que os ouvintes agora estão priorizando nesse momento? Jesus, ele continua, Bispo Gibran, a nos desafiar a priorizar o seu reino. Deixe de priorizar as coisas materiais, porque se você colocar o meu reino como prioridade, eu vou acrescentar o que você pensa por necessidade, o que você entende como necessidade. Eu vou colocar você no centro da minha vontade. E quando você começar a cuidar daquilo que é meu, eu vou me dedicar a cuidar daquilo que é seu. Eu acho isso tremendo. Eu acho Isso isso é fantástico. muito forte, pastor. Só adentrar aí, né? Eu primeiro quero fazer um adendo lá na primeira parte que você colocou, no olhar, né, de Judas, de Barrabás e de outros discípulos acerca do reino. E a gente observa, né, que eles tinham esse olhar até por conta da história de Israel. A história de Israel traz como um ícone importante dessa história o rei Davi. E o rei Davi foi um guerreiro, foi um batalhador, foi aquele que conquistou cidades e cidades, e sendo rei reconhecido de forma muito poderosa sobre todo Israel, né? É um rei segundo o coração de Deus, sim, mas é um rei que quando se propôs em fazer a casa do Senhor, o Senhor disse, não, eu te rejeitei, né? Tem outro para fazer, porque as tuas mãos estão sujas, né? Então, assim, eu acredito que a expectativa dessas pessoas, naquele tempo, quando Jesus estava para vir, desse Messias, e como alguns judeus ainda esperam assim, é esse Messias ditador, esse Messias guerreiro, esse Messias que cumpriria um papel político, social, né, um papel assim de conquista. E aí a gente observa que não foi assim que ele veio, né? E Isaías já falava sobre isso, né? Isaías já mostrava como Jesus viria, né? A palavra de Deus traz precedentes como seria a vinda do Cristo, né? Desse Exatamente. Jesus ressurreto, né? Mas voltando aí a esta questão, a gente observa que as pessoas, elas estão realmente uma das grandes temáticas, e eu creio que essa pandemia, né, traz uma reflexão, né, traz um choque na sociedade para que a gente possa sondar como está o nosso coração. Eu vejo que antes dessa pandemia, mas a gente vê também que a retomada agora tem sido assim. Você conversa com algumas pessoas, elas não têm tempo. Elas estão voltando àquela rotina que antes elas tinham, sem ter que dar prioridade às coisas de Deus. A gente observa na retomada dos cultos, né? Que a gente aqui já voltou. Então, na retomada dos cultos, pessoas que estão dando atenção aos celulares, né? Que chegam na igreja 1 hora apenas de culto, estão com vontade de dormir, né? Então, assim, não dar prioridade de coração àquele momento de adoração, de entrega, de renúncia, de vivenciar o reino ali, aí acaba que não vivencia isso, né? Então, a gente vê que essa pandemia traz uma reflexão, mas ainda nem todos pararam para pensar nisso. E eu trago também algo aqui para que você possa pensar comigo. Você colocou que
os princípios do reino não é a gente poder olhar dessa forma física, mas a gente entender que Deus tem uma vontade e a gente se alinhar a esta vontade. Não a nossa vontade, não o nosso querer, não as nossas conquistas, mas aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é primeiro buscar o reino de Deus. E aí a gente vê isso em Ana. Ana buscou a sua vontade. E ela não recebeu a resposta da sua oração. Quando ela alinha com a vontade de Deus, né? Eu vou te dar, Senhor, esse menino. E aí alinha-se com a vontade de Deus, aí ela recebe a vitória, ela recebe a bênção, ela recebe a resposta da sua oração. Sabe uma coisa que eu aprendo também, bispo, com essa expressão aqui do reino de Deus, é que o rei, ele é a figura central de um reino. A gente nunca pode esquecer disso. Todo reino precisa de um rei. E o rei, ele é a figura central de um reino. E se Deus, ele é o rei desse reino, ele está no centro desse governo, desse reino. E quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, quando ele ensina aos discípulos, ele diz, olha, venha o teu reino. Então ele quer que o seu povo o convide para estar no centro da sua vida. Se o rei, ele é a figura central de um reino, aleluia, a nossa vida também é um reino. Vamos transliterar esse reino para nossas vidas. Porque nós somos a morada, nós somos o tabernáculo dele. Ele nos convida para tabernacular conosco. Nós somos a morada eterna do Senhor. Então, se o rei é a figura central de um reino, então, consequentemente, eu aprendo que ele deve estar no centro da minha vida. Sabe? Ele deve estar dentro de mim, no centro, dominando. E eu preciso me submeter a esse governo. E nós precisamos aprender com esse ensino, com esse estudo hoje, Bispo Gibran, o que não é o reino de Deus. Eu quero falar muito sério sobre isso aqui, porque Jesus ele não dá tanta importância às outras coisas, que eu chego a pensar assim, eu falo, poxa, dentro de um senso de brincadeira, de riso, eu penso assim comigo, eu falo, pô, Jesus, ele sabe, ele não deu tanta importância a coisas efêmeras, coisas esporádicas e passageiras, quando ele disse, e essas coisas serão acrescentadas, sabe? É o mesmo que ele está dizendo, isso não é tão importante, essas coisas, o que são essas coisas? A comida, a bebida, a vestimenta, vocês estão se preocupando com coisas efêmeras, coisas que vão passar rapidamente, cara. E o que não é o reino de Deus, nós aprendemos o que não é o reino de Deus em Romanos capítulo 14, verso 17, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é... aleluia, ele parece que ele tem dentro dele essa lembrança viva do apóstolo Paulo, do que Jesus ensinou. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, Romanos 14, 17, mas o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria do Espírito Santo. Então, ele está dizendo, rapaz, o reino de Deus... E certa feita, Bispo Gibran, eu entrei em parafuso, porque, poxa, o reino de Deus é algo que está dentro de nós. O reino de Deus não é algo visível. E nós aprendemos isso quando Jesus ele disse, em Lucas capítulo 17, versículo 18, ele foi interrogado pelos fariseus, e os fariseus perguntaram para ele, quando viria o reino? Está aqui, ó, Lucas capítulo 17, versículo 20, e diz o seguinte no versículo de número 20, olha só. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu, o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não vem com aparência visível. Eles estavam preocupados com o reino. A preocupação deles era o reino visível. Quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Quando é que nós vamos ver o teu governo? E ele disse, o reino não vem de aparência visível. E o verso 21 ele acrescenta, nem dirão, aqui está ele, ou ali está ele, porque o reino de Deus está entre vós. Aleluia. E o que está entre vós? É a prática da justiça. É viver em alegria
independentemente das circunstâncias. É viver na verdade do Evangelho, independente do momento que nós estamos enfrentando. O reino de Deus não é de fora para dentro. Tem até uma canção que eu gosto muito, do pessoal de Minas Gerais, de BH, que é do Júlio Oliveira, que ele fala... Ele diz uma canção muito bacana quando ele diz assim, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Ou seja, esse reino, ele vem, sabe, para fluir, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso é sem Maravilha. palavras. Isso é sem palavras. É sensacional porque a gente vê tanta competitividade no nosso meio hoje. A gente vê tantas pessoas hoje brigando por posições, brigando por nome, brigando por fama. E eu entendo que eles já estão recebendo as suas recompensas aqui. E nós que temos o reino de Deus, nós vivemos com alegria em nós, independente das circunstâncias. Nós praticamos a justiça porque o governo dele foi estabelecido sobre nós. Nós vivemos nessa alegria, por isso que o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. E é esse reino que eu quero viver. É quando as pessoas que estão de fora olhar para mim, olhar para o Bispo Gibran e ver Jesus em nós, por causa do seu reino em nós, por causa do reino estabelecido em nós. Eu vejo Deus na vida desse homem, eu vejo Deus na vida dessa mulher. Esse homem tem o reino de Deus, ele tem a justiça de Deus, ele tem a alegria de Deus, ele tem a paz de Deus dentro dele. Isso que é sensacional, Bispo Gibran. Aleluia, isso é verdade. E a gente vê, parece que, né, nós estamos na contramão disso aí, né? Hoje, a prática, né, da igreja, a prática de algumas instituições, a gente vê que parece que está na contramão desta verdade, né? E a gente precisa se preocupar com isso. Nós, você, eu, que está aí na igreja, você precisa se preocupar com isso. Em que passo nós estamos indo, né? A quem nós estamos agradando, né? Que vontade é que nós estamos fazendo? Que reino é que nós estamos servindo, né? Então é importante a gente fazer sempre essas perguntas. Não é o teu reino, não é o meu reino, né? Não é o reino do pastor Gibran. Eu tenho uma igreja hoje, né, que Deus confiou a visão, a missão, mas não é a minha igreja. Eu sou apenas, né, participante desta visão, né? Então é importante a gente entender isso, né? Não é a igreja do pastor Fábio, né? Você é um cooperador desta obra. E a gente vê muitas vezes pessoas que estão estabelecendo o seu reino, né? Seja feita a sua vontade, não a de Deus. E é isso que a gente precisa voltar. A igreja precisa dar passos de volta. Quando eu falo a igreja no sentido geral, né? A gente precisa dar passos de volta a princípios, a fundamentos da nossa fé cristã. Mas continue aí na sua linha de raciocínio. Deixa eu abraçar aqui a nossa ovelha Deisiane Carvalho, o Anderson, a galera acompanhando a gente aí também, a Maria Magna, a nossa amiga Ivonete aí tá dando um amém também. Muito obrigado pela participação de vocês. O reino de Deus... também, um grande abraço. Bênção. O reino de Deus, Bispo Gibran, como você falou, nós corremos um grande risco de nos desfocar desse reino, de perder a visão desse reino. O reino, ele está dentro de nós, ele está dentro de cada um de nós. E quando nós praticamos a verdade, quem vive o reino de Deus não investe em coisas, ele investe em pessoas. O reino de Deus, ele é praticado quando você olha para o seu próximo, como Cristo olhou. Você vive a vida de Cristo aqui na terra. E nós precisamos entender que a nossa vida aqui, ela é muito passageira, sabe? E não dá mais para a gente pensar propriamente em nós, nas nossas próprias conquistas.
Nós não podemos viver distraídos, porque nós estamos vivendo os últimos momentos aqui nessa face da terra. Eu acredito, estamos vivendo os últimos momentos, e tudo que o nosso adversário quer é que a gente perca a direção, é que a gente perca a visão, é que a gente perca o foco. E a minha oração tem sido essa, seja na madrugada, seja à noite, que venha o teu reino. O reino é governo. Se todo reino tem o rei, no reino da minha vida, eu quero que ele governe. No reino da minha vida, eu quero que ele domine, sabe? A igreja a qual eu pastoreio não é minha, é dele. Como você bem disse aí, nós estamos aqui para simplesmente auxiliar a ele. Nós não somos dono de nada. Nós não somos dono de ninguém. Nós somos apenas cooperadores, contribuintes desse reino. E o que eu acho interessante, Gibran, em Mateus capítulo 6, é que Jesus ele olha para essas coisas de maneira até mesmo desprezível. Ele fala, gente, isso aqui não é importante. Porque isso são coisas tão simples de ser resolvida, que eu posso cumprir vocês, que eu posso liberar sobre vocês diariamente. Você chegou numa terra aí, por exemplo, que uma terra praticamente desconhecida para você, mas Deus tem suprido a sua vida. Aleluia. Deus tem liberado a sua graça sobre a sua vida, meu irmão. Deus te deu ovelhas que você não conhecia. Você entrou pela porta. Você deixou o reino dele dominar sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa. E a igreja não apacentar, vai apacentar mais e mais vidas. Amém. Em Feira de Santana, em Minas Gerais, e quem sabe Brasil afora. Que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, que o reino dele seja estabelecido nas nossas vidas. Eu acho interessante que ele fala, olha, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. E fica uma pergunta. Essa pergunta, ela não me cala, ela grita dentro de mim todos os dias. O que está em primeiro lugar? Porque a palavra primeiro vem de prioridade. A palavra primeiro vem de prioridade. O que é prioridade nas nossas vidas hoje? O que é prioridade? Cara, eu canto música na igreja, eu não sou um cantor profissional, mas eu canto música na igreja, em todas as igrejas que a gente vai, a gente canta louvor, a gente adora. E muitas músicas, até as músicas que têm sido feitas hoje, Bispo Gibran, tem tirado o foco de Deus, cara. O Senhor, Tem colocado prioridade. Sabe, a sensação que eu tenho, pode falar. É um homocentrismo. Exatamente. As músicas têm centralizado mais o homem. Tem massageado o ego do homem. Cara, independentemente do que aconteça na minha vida, eu não vou me frustrar. Eu tomei essa decisão na minha vida, velho. E ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém. Aleluia. Do reino. Você não vai se frustrar porque você passou o ano inteiro e você não conseguiu conquistar o que você estabeleceu. Esse ano de 2020 foi um ano que eu não anotei nada para conquistar, Bispo Gibran. Eu não fiz um caderninho da ação, eu não fiz plano, eu não fiz nada, cara. Esse ano foi o ano que eu disse, Senhor, eu estou nas tuas mãos, que venha o teu reino sobre a minha vida, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Eu quero que seja estabelecido o teu reino na minha vida, o teu governo na minha vida. E eu posso dizer uma coisa para você, meu amigo, meu mano, que eu admiro muito você, eu admiro muito a sua coragem. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas que conhecem você, como a minha amiga Maria, a amiga Magna até comentou, infelizmente precisamos priorizar, infelizmente não, acho que ela colocou errado, felizmente precisamos priorizar as coisas do reino, nós precisamos priorizar. E às vezes eu converso com pessoas conhecidas e a gente fala sobre você. Você foi um homem corajoso. Glória a Deus. Isso tem a ver com dependência, Bispo Gibran. Sair de um horizonte e partir para outro tem a ver com dependência. Tem a ver com largar as suas coisas, tomar a sua cruz, assumir a sua responsabilidade, assumir o seu papel no reino. Em 2017,
Em 2017, nós começamos um programa na emissora aqui na Cidade FM, o programa Pregando a Palavra, e eu não tinha um patrocínio, eu não tinha uma pessoa em vista para me ajudar. E Deus disse, olha, eu estou te dando esse projeto, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou abençoar a sua vida. E faz 4 anos que nós temos esse projeto, e até hoje esse projeto é sustentado pelo Senhor. Quando você prioriza o reino de Deus, você experimenta a dependência de Deus, você experimenta a sua vida, cara, é sensacional, é profunda, você vê Deus agindo na sua vida, você tem experiências milagrosas, você não permite que a ansiedade domine a sua vida. Quantos líderes e quantos pastores eles colocam lá como prioridade no seu caderninho? Esse é o ano que eu vou trocar de carro, esse é o ano que eu vou trocar de casa, esse é o ano que eu vou viver assim. E muitas pessoas têm vivido depressão, opressão, problema de ansiedade grave. Por quê? Porque o próprio Jesus ele já havia alertado sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa. Ele deixa bem claro, o bispo Gibran, coisa alguma. O que são coisas? Coisa que é materialismo, coisa física, coisa que vai passar. Já está bem claro, né? Não tem importância, é coisa. Coisa. É coisa. É coisa que não vai ser permanente dentro de nós. Por isso que Jesus ele disse, olha, não se preocupe com aquele que pode matar o corpo, pode matar a sua vida, mas não pode matar a sua alma. Mas tema pode matar o seu corpo e também a sua alma. Nós temos que temer a Ele, se submeter a Ele. Viver na dependência do Senhor. E eu decidi viver nessa dependência. Eu decidi viver nessa dependência. Eu decidi pedir ao Senhor que seja feita a vontade dEle na sua vida. Amém. Seja feita seu querer nas nossas vidas. Na Igreja Batista de Atos, na igreja, na missão Apacentai. Seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. E esse é um tema que mexe muito comigo. Esse é um tema que mexe muito com a minha vida. E eu aprendo muito com o Senhor Jesus. Eu aprendo muito com o Senhor Jesus porque ele foi um homem que viveu na dependência do seu pai. Ele viveu na dependência do seu pai. As mensagens do evangelho, desse evangelho que não é o evangelho de Cristo, desse evangelho que eu considero como anátema, sabe, tem tirado Deus do centro e tem colocado o homem em um centro, em um lugar que não é dele. Não vamos colocar Deus em outro lugar, porque ele tem que estar no centro. Ele que tem que estar em nossas vidas. Se nós temos sonhos, se nós temos projetos, se nós temos ideais, vamos colocar tudo isso no centro da sua vontade. Aleluia. É isso que nós precisamos. E eu tenho desejado isso. Seja feita a vontade dele. E uma coisa que o apóstolo Paulo deixou muito claro. O reino de Deus não é. Isso é uma palavra imperativa. Não é. Ele já está colocando como afirmação. Ele está colocando essa expressão como expressão imperativa. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus não é nada disso. O que muitos têm pregado por aí. A nossa prosperidade vem do reino do Senhor. Se todo reino, bispo Gibran, precisa de um rei, o reino da sua vida é o rei Jesus que vai dominar. Se a sua vida é o reino da sua vida vai ser dominado por ele, vai ser governado por ele. Nós temos aí um presidente da nação que a todo momento coloca Deus acima das situações, acima das coisas. Cara, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Esse governo do Senhor operando através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós temos o domínio do reino de Deus na pessoa do Espírito Santo. Por isso que mesmo no meio a essa pandemia, no meio a essa crise existencial, que já se instalou aí para quase 6 meses, estamos aí nesse sofrimento, vendo pessoas sofrendo, vendo pessoas gemendo, nós precisamos permanecer firme. Aconteça o que acontecer, venha o teu reino,
seja feita Aleluia. a tua. É isso aí. Eu não sei se nós já acabamos o tempo aí. O tempo, quem Nós comanda é você. Temos mais 5 minutinhos, né? Vamos reservar esses 5 minutos para oração, mas a gente precisa realmente ter essa postura, né? A postura de entregar as nossas vidas ao Senhor, os nossos projetos, os nossos sonhos, porque a Bíblia fala que do coração do homem são os sonhos, são os projetos. Não é pecado. O pastor Fábio não está dizendo que é pecado você sonhar, você ter projetos, mas é importante você saber que os sonhos de Deus e os projetos de Deus, eles são maiores do que os seus. Aleluia. Estão acima dos seus. Então, se em algum momento você precisa abrir mão do seu projeto para que o projeto de Deus aconteça, você não tem que titubear no seu coração. Amém. Você não tem que estar preso. Você não tem que remediar a sua decisão. Mas você precisa estar desprendido para entender e fazer a vontade de Deus. E essa eu creio que tudo aqui, um resumo de tudo aquilo que nós falamos, né? Que seja feita a vontade dele. Nós estamos muito felizes com a sua presença, meu irmão, minha irmã, que está conosco aqui. Obrigado porque você nos acompanhou e ouviu essa palavra maravilhosa trazida pelo nosso amado pastor Fábio. E esta palavra gere fruto no seu coração. Gere uma inquietação na sua alma. Te tire o sono nessa noite, para que você possa refletir e dizer, não, eu preciso de uma postura diferente em relação à vida. Porque se você tirar os seus olhos deste mundo, desta terra, dos teus sonhos e colocar nos sonhos de Deus, você não vai ter depressão, angústias, dor e sofrimento. Por quê? Porque a sua alegria é fazer a vontade de Deus. Aleluia. Mesmo que no seu corpo você sofra. Mesmo que você perca para isso. Mas você se alegra porque está fazendo a vontade de Deus. Porque o reino de Deus, cara, você só ganha quando você perde, Gilberto. Não adianta. Eita! Mas isso não é pregado nos nossos dias, pastorzão. Venha que você receberá a sua bênção, a sua vitória. Se você não perder no reino, você não ganha, cara. Você não ganha. Você precisa perder. E a primeira coisa que você vai perder quando você decide ter o reino de Deus é você perder a sua própria vontade. Você vai perder a sua própria vontade a ponto de você não encontrar mais ela. A ponto de você sair procurando e você diz, pô, a minha vontade eu não acho mais. Porque você decidiu permitir o governo do Senhor entrar na sua vida. Você decidiu pedir ao Senhor, governe a minha vida. Reine na minha vida. E quando o reino do Rei, o reino do Eterno, o reino de Cristo for de fato estabelecido na sua vontade, não é você mais que vai viver, é Ele que vai governar a sua vida, é Ele que vai ministrar sobre você, é Ele que vai ministrar através da sua vida. Você não vai se preocupar com comida, com bebida, e você vai se preocupar em fazer a vontade dEle. A paz vai reinar na sua vida, a alegria no Espírito Santo vai reinar na sua vida, a justiça de Deus vai governar você, vai governar o seu ministério, vai governar a sua chamada. Aleluia. Você não vai tomar nenhuma decisão sem antes o Rei que está dominando o reino da sua vida. E aqui eu quero concluir falando só duas coisas. Existem dois reinos. O reino físico, o reino visível e o reino das pessoas e das vidas. O reino do nosso interior. Esses dois reinos, Ele quer governar. Seja o reino ministerial ou seja o reino espiritual. Ele quer governar o nosso ministério. Ele quer governar, e agora o ministério que eu falo, é as quatro paredes mesmo. Ele quer governar, Bispo Gibran, as suas decisões. Ele quer governar para onde você vai. É Ele que quer falar para onde você vai. É Ele que vai determinar para onde você vai. Porque se Ele for o rei do teu reino, as coisas vão caminhar conforme a sua vontade. E se Ele governar aqui dentro, nós não vamos andar vacilantes. Nós vamos viver no centro da sua
vontade. Amém. Nós estamos nos 20 segundos término, de terminar. Já está nos minutos, nos segundinhos finais. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te cubra com o sangue dele. Muito obrigado, pastor Fábio. Que o Senhor te abençoe. É pouco tempo, a gente gostaria de ter mais, mas que o Senhor te abençoe.